Olá pessoal, nessa videoaula vamos introduzir o conceito de polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor está totalmente relacionado à aproximação de funções para algo que a gente consegue calcular, que essencialmente é multiplicação, divisão, soma e subtração. Esse é o principal conceito, digamos assim, que é usado para calculadora. Por exemplo, quando você vê a calculadora falando quanto vale seno de 75 graus, bem, a única coisa que a calculadora pode fazer é somar, multiplicar, subtrair e somar. O que ele faz? Transforma o seno, em algum sentido, em polinômio. E esse polinômio, claro que não é o valor exato, mas é um valor suficientemente aproximado. O que quer dizer aproximado? 8 casas, 10 casas decimais, depende de quantos números no visor você tem na calculadora. Então, a ideia vai ser o seguinte. Como que a gente começava tudo? Com aproximação linear. F de x, muitas vezes a gente colocava como f de x0 mais 1a vezes x menos x0 mais um erro de x. Esse erro, o que a gente pedia? Que o limite quando x tende a x0 deixa eu colocar agora como erro 1 de x. Do erro 1 de x dividido por x menos x0 é igual a 0. E o que a gente concluía? Que o A é exatamente f' de x0. Podemos continuar isso. Como? Agora eu faço f de x igual a f de x0 mais, vou botar já esse termo aqui, f' de x0 vezes x menos x0 mais algo vezes x menos x0 elevado ao quadrado mais um erro 2 de x. Deixa eu agora deixa eu falar qual é a melhor reta que aproxima o gráfico da função, agora eu pergunto qual é a melhor parábola que aproxima melhor o gráfico da função. E acabamos exigindo que limite quando x tende a x0 do erro 2 de x dividido por x menos x0 elevado ao quadrado é igual a 0. E o que quer dizer isso fazendo essas continhas? O que a gente pode fazer? Olha, eu estou pedindo que o erro de 2 dividido por x menos x ao quadrado é igual a 0. Quem é B? Então, se vocês fizerem essa conta aqui, vezes x menos x0, tudo isso dividido por x menos x0 elevado ao quadrado, e eu fazer o limite quando x tende a x0 disso. Então, se vocês usarem regra de L'Hopital, você conclui que, bem, limite quando x tende a x0 disso, dividido, isso aqui tudo é igual a b vezes x menos x0 mais erro de 2 de x. Todo mundo dividido por x menos x0 ao quadrado. Esse limite aqui vai para 0. Sobra o b. Então, esse aqui é o meu b. E se fizer as continhas aqui, com regra de L'Hopital aplicado 2 vezes, ou seja, deriva em relação a x, isso aqui é igual ao limite. Quando x tende a x0 de x0 é um constante. A gente sabe quanto vale. x0 está fixado. Então, vai valer f' de x menos f' de x0 dividido por 2 vezes x menos x0. E podemos aplicar L'Hopital de novo. F' de x quando x tende a x0 disso aqui tudo. F' de x0, de x sobre 2, que é igual a f' de x0 dividido por 2. Então, vamos apagar isso aqui tudo. O B vai ser f' de x0 dividido por 2. Vou colocar fatorial aqui.
posso continuar inteirando esse processo. O f de x, vamos fazer mais um caso só. Vezes x menos x0 elevado ao quadrado, mais b, outro b, que não tem nada a ver com o anterior, x menos x0 elevado ao cubo, mais um erro 3 de x. E eu vou pedir que o limite, quando x tende a x0, do erro 3 de x dividido por x menos x0 elevado ao cubo é igual a 0. Fazendo essa conta, novamente é fácil ver, fazendo L'Hopital um montão de vezes, f' é f' de x0 dividido por 3 fatorial. E assim sucessivamente. Então, vamos reparar aqui rapidamente. Aqui é interessante a gente pedir que f seja derivável. Aqui a gente pede que f seja 2 vezes derivável. E aqui 3 vezes derivável e assim sucessivamente. E a ideia intuitiva é quanto maior o polinômio, mais próximo do gráfico eu fico. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é colocar a hipótese sobre f. Então, a gente diz que, normalmente, a gente pede que tanto a f é contínua, quanto a sua derivada é contínua. Se f é contínua e sua derivada é contínua, a gente diz que aqui f é de classe C1. Aqui a gente vai pedir tanto que a f seja contínua, quanto sua primeira derivada e quanto sua segunda derivada. A gente aqui diz que f é C2, ou de classe C2. Aqui f de classe CK, ou C3. E é interessante sempre, pensando nesse sentido, que f de x eu vou escrever como pk de x mais um erro k de x, onde limite, quando x tende a x0, do erro k de x, dividido por x menos x0 elevado a k mais 1, isso aqui é igual a 0. Tá? E é isso, no fundo, que a gente vai trabalhar. E esse pk de x a gente chama de polinômio de Taylor, que a gente sabe encontrar, ou pk de x0. Mais um erro de k que depende de x, claro. Não, é de x também. X e depende de x0. A gente está centrado no x0. E muitas vezes é interessante trabalhar em algum sentido, que eu não vou deixar isso claro em muitos depois, limite quando k tende a infinito. Ou seja, um polinômio de Taylor, quando a gente faz um polinômio infinito, entre aspas, a gente chama de série de Taylor. Tá? E a questão que vai ser importante também é como calcular isso. Ou pelo menos o que a gente chama de estimar isso. E o grande resultado dessa sessão, dessa videoaula, é o seguinte. Se f é de classe CK mais 1, ou seja, até a sua késima mais uma derivada é contínua, e se eu escrever o f de x como desse jeito, então lembra que vamos ter essa propriedade. Limite quando k tende, ou k não, quando x tende a x0, do erro de k de x dividido por x elevado a, eu fiz erro k de x menos x0 elevado a k é igual a 0, então, primeiro, o meu pk de x tem esse rosto, é o polinômio de Taylor. L'Hopital várias vezes, isso aqui a gente sabe fazer. E ainda que esse é o importante, existe um C
Bem, se x for maior que x0 ou x menor que x0, é um desses dois, tal que o erro k de x é exatamente a késima mais um derivado, aplicado num ponto, que eu não sei exatamente quem é, vezes x elevado a k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. O nome desse teorema é Teorema do Resto de Lagrange. Que essencialmente nos dá uma estimativa de quanto estamos errando. Antes de mais nada, eu vou fazer para k igual a 0. Para k igual a 0, o que está me dizendo o teorema? Está me dizendo que f de x, o meu p0 de x é o f de x0, polinômio de Taylor de ordem 0, mais um erro 0 de x. O que está me dizendo do erro de 0 de x? Se a função for de classe C1, está me dizendo que isso aqui vai existir um C, tal que isso aqui acontece. E, desculpa, eu esqueci do x menos x0 aqui. Tal que isso aqui acontece. Em outras palavras, f' de C igual a f de x menos f de x0 sobre x menos x0. E esse teorema é conhecido como valor médio. Então, o resto de Lagrange nada mais é que uma generalização do teorema do valor médio. O caso k igual a 0. E, na verdade, como usamos isso? No nosso jeito eu quero calcular o f de x, só que a gente não consegue calcular. Então vamos aplicar polinômio de Taylor. Aplicou o polinômio de Taylor, a gente precisa saber quanto errou. Então o que nos interessa é exatamente, em erro a gente trabalha com módulo. F de x menos o erro pk de x. E isso aqui é exatamente o módulo dessa coisa aqui toda, f de k mais 1 aplicado em C, vezes módulo de x menos x0 elevado a k mais 1, dividido por k mais 1 fatorial. F de classe C1, Weierstrass. O teorema de Weierstrass me garante que isso aqui é menor ou igual a alguma coisa. Menor ou igual a uma emissão que eu vou achar. Então, o que acontece no fundo é a desigualdade que nos interessa. O valor exato a gente não consegue, só o valor aproximado. É menor ou igual a m vezes módulo de x menos x0 elevado a k mais 1 sobre k mais 1 fatorial. Acontece tudo o que é esperado. Por exemplo, quanto maior o k, provavelmente, com as derivadas de forma adequada, melhor vai ser a aproximação. Segundo ponto, quanto mais próximo x estiver de x0, também vai ser melhor a aproximação. A questão que eu preciso saber é quão distante eu posso me afastar, para saber que a aproximação está boa, e qual o tamanho que eu vou ter que trabalhar com k para saber que está bom. Então, no fundo, eu vou ter que medir o erro, eu vou ter que saber quem eu vou escolher como k, quem eu vou escolher como erro, que eu vou escolher tudo. Depende do que a gente quer fazer. E é assim que a gente vai usar, e na próxima videoaula farei um exemplo disso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.